Olá pessoal, a nossa aula número 14 da oficina de teatro online já está no ar. Sejam bem-vindos e bem-vindas, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para mais essa aula, para mais essa troca. Espero que vocês estejam todos bem. Lembrando que todas as nossas aulas estão disponíveis aqui no nosso canal. Se inscreva se você não se inscreveu, ativa as notificações, curte nossos vídeos, dá aquele like esperto. Você que está entrando, coloca seu nome aqui no chat para a gente saber que você está aí presente. Lembrando também que no final da aula, onde é que eu fico? Nos comentários, para a gente falar sobre a aula, tirar as dúvidas, para a gente bater um papo depois da aula. Então eu espero vocês nos comentários quando a gente finalizar o conteúdo de hoje. Antes de começar o conteúdo de hoje, vamos fazer aquela nossa volta no tempo para ver os exercícios da semana passada. Vocês lembram? Era o exercício do trava-língua. Vamos ver o que vocês aprontaram? E eu volto daqui a pouco para fazer as minhas observações, o que eu achei, e fazer as nossas Zé impressões. Começou como uma piada ruim, ó. Eu acho que eu ganhei um plim, ó. Zé impressões. Como eu me diverti assistindo. Eu me diverti e eu vi que vocês se divertiram assistindo, que é o principal. Adorei todos os trava-línguas de vocês. Aconteceram algumas coisas que já eram esperadas que acontecessem. Por exemplo, alguém começar super bem articulado, mas conforme vai acelerando, vai perdendo a articulação. Então o exercício era para isso mesmo, para a gente exercitar, acelerar, mas sem perder a articulação. Mas já era esperado. Uma primeira vez, a primeira super bem articulado, a segunda menos articulada e a terceira menos ainda. Isso a gente vai exercitando. Alguns articularam super bem, mas esqueceram de respirar. Lembra que a gente falou da respiração? Tem que respirar, senão no terceiro já tá aqui. Tem que respirar, a gente trabalha a respiração. Já falando na respiração, teve um exercício que foi tão bacana que não foi com trava-língua, mas o aluno fez outro exercício, que é um exercício que a gente trabalha a respiração. A gente pode até mais para frente fazer, que é um exercício que começa com uma frase, aí depois uma frase e a segunda frase, depois aumenta para 3 frases, depois aumenta para 4 frases. Isso a gente vai exercitando a nossa respiração. Isso apareceu no exercício agora, esse textinho que vai aumentando. Não é um trava-língua, mas super valeu como exercício de articulação e respiração. Outra coisa que eu gostei muito é que vocês usaram muitos trava-línguas. Muitos, os mais diversos. Eu sempre falo aqui, aquele campeão, o que mais apareceu. O trava-língua que mais apareceu foi O Rato Roeu a Roupa do Rei de Roma. Alguns que eu nem conhecia, por exemplo, apareceu um Catarina cantou uma canção para Kátia, acho que era assim. Esse eu não conhecia. Então vocês pesquisaram, vocês foram atrás dos trava-línguas. Eu fiquei muito feliz dessa diversidade, de cada um ter escolhido um. Uma coisa que aconteceu com o Rato Roeu a Roupa do Rei de Roma, que foi o nosso campeão, sendo que ele só apareceu 5 vezes, é que a gente teve o rato comeu a roupa do Rei de Roma. Achei muito divertido. É claro que o comeu, ele não pega o R, mas está valendo também porque fez de forma articulada,
Eu achei muito engraçado. E cada vez que eu via vocês se divertindo, eu ficava mais feliz ainda. Alguns de vocês continuam sem abrir tanto a boca. Lembrem-se que a articulação tem a ver com abrir a boca. E aí eu percebi nos vídeos que alguns de vocês estão abrindo pouco a boca. Isso faz com que a articulação fique menor e, naturalmente, a projeção fique menor. Vocês arrasaram. Tem um trava-língua que é dificílimo e foi super bem falado, um limão, 1000 limões, 1 milhão de limões. Agora imagina isso articulando e acelerado. E foi excelente. O casa suja, chão sujo, que eu dei como exemplo na semana passada, apareceram também de formas divertidas. E aí eu vi como vocês estavam exercitando casa suja, chão sujo, casa suja, chão sujo, casa suja, chão sujo. Foi muito bom. E cada exercício que aparecia, eu ia ficando mais feliz, porque eu percebi que todos vocês se divertiram. Algumas coisas para trabalhar, e isso é com o tempo. Abre mais a boca, não perder a articulação quando está acelerando, é exercitando, não é a primeira vez. Respiração é exercitando. Então o que vocês trabalharam foi maravilhoso, porque a gente atingiu o objetivo do exercício, que era trabalhar a articulação, e a gente se divertiu. Tem coisa melhor do que isso? Adorei! Parabéns! Vamos para a aula de hoje? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Você já ouviu essa expressão? Já ouviu? Você sabe o que significa? É exatamente o que a gente vem falando há algumas aulas. Semana passada a gente falou da fala, mas antes disso a gente vem falando muito das nossas ações, que nem sempre a gente precisa usar a fala para se comunicar, que é a nossa intenção, as nossas ações, o nosso corpo, ele fala, ele se comunica bastante. E no teatro é importante a gente ter consciência disso. Então hoje a gente vai voltar um pouquinho para falar da importância do nosso corpo, da importância de se comunicar com a fala, quando é necessário, mas com as expressões e com o corpo também. Você sabia que durante muito tempo os filmes não tinham falas? Que os filmes eram mudos? De vez em quando até aparecia uma legenda, mas eram poucas. A gente entendia toda a história do filme através das ações. Inclusive, um dos artistas mais conhecidos no mundo começou fazendo o cinema mudo, sem fala, só com as expressões, só com o andar, só com o corpo. E o nome dele é Charlie Chaplin. Vocês já viram alguma coisa do Chaplin? Seus filmes eram divertidos e emocionantes ao mesmo tempo. E a gente entendia tudo sem que fosse necessário a fala. A gente entendia por tudo aquilo que estava acontecendo nas ações, nos ambientes, nas expressões. Não que não seja necessário a fala é importante. Mas até para a gente valorizar a fala, a gente tem que entender o todo. A fala é só um dos pontos dessa troca, dessa comunicação. E os filmes são exemplos excelentes para a gente perceber quando a gente assiste a um filme desse que não tem fala nenhuma e a gente entende a história toda. É muito bacana. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês de como o corpo pode se expressar sem a fala. Por exemplo, através do corpo a gente pode ver se a pessoa está com pressa. Ou então ver se a pessoa está sem interesse nenhum naquilo que ela está vendo. Desinteressada. Ou então se a pessoa está super interessada, olha como o corpo já vai para frente, como a gente já fica mais atento, como é que a gente presta atenção. Então só nas expressões a gente entende o estado daquele personagem, daquela pessoa. Às vezes uma simples postura pode falar muito do temperamento de uma pessoa. Olha só, vou fazer 2 posturas. Tentem perceber, depois a gente conversa um pouquinho. Imaginem um personagem... Agora imagine outro personagem. Perceberam as diferenças? Uma simples postura de um personagem
e do outro. E se eu pergunto a vocês, qual dessas posturas representa uma pessoa que se acha superior, arrogante, que acha que é melhor que todo mundo? A primeira ou a segunda? Observando fotos, pinturas, esculturas, desenhos, a gente consegue muitas vezes ver o que está acontecendo. Quando a gente vê uma obra de arte, a gente tem uma interpretação de uma tela, por exemplo. Às vezes, fica muito claro o que está acontecendo, onde está acontecendo, com quem está acontecendo. Às vezes não fica tão claro, mas a tela ou a imagem dá um clima e a gente faz a nossa interpretação daquilo que a gente está vendo. Então vamos tentar colocar em prática aqui. Vou mostrar para vocês uma tela histórica e eu quero ver se vocês identificam o que está acontecendo. Então, o próprio nome da tela já diz, né? Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, 1500. Essa é uma obra de um artista brasileiro chamado Oscar Pereira da Silva. Mas é claro que o Oscar Pereira da Silva não estava lá no momento, em 1500, para ver como realmente tinha acontecido essa chegada dos portugueses. Ele fez essa tela 400 anos depois. Então o que ele teve que usar também? A imaginação, a criatividade, a maneira como ele imaginou que a chegada dos portugueses... Ô, batucada, obrigado, de nada. Imaginar como para ele a chegada dos portugueses tinha acontecido em 1500. E isso tem tudo a ver com o nosso trabalho. A gente tem a nossa leitura do fato, tem a nossa maneira de fazer, precisa da criatividade, da imaginação, mas percebam como uma imagem já conta uma história. Vamos para outro exemplo? Observem agora essa escultura, olha que maravilha! Agora estimulando a imaginação de vocês. O que vocês acham que está acontecendo? Quem é ele? O que ele está fazendo? Por que ele está passando por isso? Só observando essa imagem, o que vocês acham? Como é que vocês responderiam essas perguntas? Pode responder aí na cabeça de vocês. Vamos usar a criatividade, imaginação. O que vocês pensam dessa imagem quando vocês observam ela? A gente pode pensar também, o que aconteceu antes disso? O que vai acontecer depois? Afinal, toda a história tem início, meio e fim. Então, para a gente chegar a uma imagem que representa alguma coisa, a gente pode pensar no que aconteceu antes, no que aconteceu depois. E aí eu vou ser um pouco repetitivo para falar que o nosso corpo se expressa. Vamos lá, quero ver todo mundo falando comigo. O nosso corpo se expressa. Não é à toa que eu comecei a nossa aula de hoje com aquela frase: uma imagem vale por 1000 palavras. Entenderam? É claro que se a gente enxerga uma imagem, só uma, vamos chamar de uma fotografia. Fica com isso na cabeça que eu vou usar isso daqui a pouco. A gente pode imaginar o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Mas se eu vejo 3 fotografias, a gente pode contar uma história com essa sequência de 3 fotografias. Como assim, Zé? Vocês vão me perguntar. Toda história tem início, meio e fim. E a gente tem trabalhado isso bastante. O início é aquela apresentação, o que está acontecendo, onde está acontecendo, com quem está acontecendo. O meio, o conflito, que é importante reforçar. Conflito não é briga. Conflito é o que a gente chama de alguma coisa inesperada que acontece na ação. E o final é como finaliza, como aquela situação foi resolvida. E estamos retomando nessa aula essa questão do início, meio e fim, junto com a força da imagem. Por quê? Porque às vezes é difícil a gente finalizar uma cena. Às vezes a gente confunde conflito com alguma briga ou alguma guerra, não necessariamente. Vamos pensar que é alguma coisa inesperada que acontece naquela cena que faz a cena ir por um caminho ou por outro. E a gente vai saber por qual caminho a cena foi no fim. Então, voltando para as fotografias. Se a gente pensa em 3 fotografias, com 3 imagens, contando uma história, a gente pode imaginar que 3 fotografias podem sim contar uma história com início, meio e fim.
Então vou dar um exemplo, como se eu fosse contar uma história através de 3 imagens paradas, através de 3 fotografias. Vamos imaginar o início dessa história, que seria, por exemplo, vou fazer antes de falar, vou fazer a fotografia, hein? Prepara aí a câmera e essa seria a minha primeira foto. O que eu estou fazendo? Tomando um café. Ou alguém pode ter imaginado um chá, alguma coisa. Vamos para a segunda fotografia, aquele momento que é o meio da minha história, ou seja, alguma coisa inesperada acontece. Vamos lá, vou fazer a fotografia, vejam se vocês adivinham ou vejam o que vocês vão imaginar que acontece na minha história. O que aconteceu nesse momento? Derrubei o café na minha roupa. Estava ali tomando meu café, nunca imaginei que eu ia me sujar inteiro, mas fiquei desastrado e deixei o café cair. Não estava esperando, é o conflito da minha cena. Vamos para o final, para a terceira fotografia? Como é que eu finalizei minha cena? Fiquei chateado, fiquei bravo, porque sujei minha roupa, que eu tinha acabado de colocar para tomar meu cafezinho. Então percebam, eu contei uma história com início, meio e fim através de 3 fotografias. Entenderam? Pois então, a nossa atividade para a semana que vem tem tudo a ver com esse exemplo. A atividade para a semana que vem é vocês criarem uma história, mas vocês não vão mandar vídeo. Dessa vez vocês vão mandar 3 fotografias. Exatamente como eu fiz aqui o exemplo. 3 fotografias. É claro que por serem fotografias não terá fala, mas também não vale colocar legenda, combinado? Vocês vão criar uma história e vocês vão contar essa história para a gente entender somente vendo essas 3 fotografias. Então, a primeira foto vai ser o início da sua história, onde a gente vai olhar para essa foto e a gente vai entender quem você é, onde você está, como você está. A segunda foto vai ser o meio da sua história, que só olhando para a fotografia a gente vai entender o que aconteceu. E a terceira fotografia é como você finaliza essa história. Então, criem, imaginem, pensem numa história interessante que vocês consigam se expressar nessas 3 fotos que vocês vão mandar pra gente. Com essas 3 fotos, eu preciso entender tudo o que aconteceu na sua história. Por isso, não faça com pressa. Visualiza o que vocês querem visualizar. Imagina todas aquelas palavrinhas que a gente já viu nas outras aulas. Quem é? O que acontece? Por que acontece? Qual a motivação? Onde eles estão? Visualiza, tenha calma, usa a criatividade. E aí, vocês vão mandar essas 3 fotografias no nosso grupo de WhatsApp. E aí vocês mandam na ordem. A primeira foto que vocês mandarem é o início, a segunda foto que vocês mandarem é o meio, a terceira foto que vocês mandarem é o fim. Combinado? Se vocês quiserem, como vocês adoram uma edição e são craques, aí vocês podem colocar início, meio e fim. Mas é a única legenda que vocês podem colocar. Combinado? E quem não quiser colocar, é só enviar na ordem. Primeiro início, segunda meio, terceira fim. Lembrando da regra que é a mesma. Enviar as 3 fotografias no nosso grupo de WhatsApp até segunda-feira, 9 horas da noite. Muito obrigado a todos vocês que nos assistem. Chegamos aqui à nossa aula número 14 e é sempre uma delícia trocar com vocês. Sempre agradecendo a PetroRio, nossa patrocinadora oficial, e a produtora Constelar pela realização dessa linda oficina que traz tanta alegria pra gente. Muito obrigado. Sem essas 2 empresas, nada disso seria possível. Então, vamos começar a criar, imaginar, pensar na nossa história, pensar nas nossas fotografias. Estamos finalizando aqui, mas eu estarei nos comentários para quem tiver dúvida, para quem quiser falar alguma coisa sobre a aula, para quem quiser perguntar alguma coisa. Estarei aqui alguns minutinhos e espero vocês. Estou louco para ver essas fotografias e nos vemos semana que vem. Beijo, obrigado!